Oi, eu sou a Gabi Ameto e esse é o quadro aqui no canal onde eu conto se vale ou não a pena vocês investirem em algumas séries, porque eu investi e vou contar se deu ruim ou deu bom. Apesar que a política do canal aqui é não ficar falando tão mal de livro assim, né? Mas mostrar eles. Mas então vocês já sabem o final, mas vamos fingir que não! A série de hoje é Corte do Sangue, da Thaís Lopes, uma série de 5 livros sobre uma distopia mágica com vampiros. O importante saber é que cada livro vai ter um casal diferente, porém a história, o plano de fundo é a mesma história e elas vão se ligando, se complementando. Ou seja, não pode ler fora da ordem. Se ler fora da ordem, vai perder tudo. Vou tentar ao máximo não dar spoiler pra vocês. Eu acho que só vai ter um pequeno spoiler do livro 5, mas é impossível. Quer dizer, não é do livro 5, né? É do final do livro 1. Só que é impossível eu não falar do livro 5 sem dar esse spoiler. E se você quiser mais informação de qualquer um desses livros, eu fiz resenha de todos eles, que vão estar aparecendo aqui no cards ao longo do que eu falo do livro. Um ponto importante também pra falar é que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque são 5 livros. Eu vou contar um pouquinho da história de todos. E assim, o roteiro ficou grande. Então esse livro também. Vamos começar com o primeiro livro, que tem o mesmo nome da série, que é Corte do Sangue. E aqui vou aproveitar e dar uma pequena introdução a esse mundo. Há 200 anos atrás, a magia voltou ao mundo humano. Bruxas surgiram, pessoas com poderes. E também alguns monstrinhos, alguns animais modificados. E a humanidade não se deu muito bem com isso. Começou o quê? Morrer adoidado. E surgiu uma brecha maravilhosa para os vampiros saírem das sombras. Eles sempre existiram, mas se mantinham escondidos. E agora eles tinham a oportunidade perfeita. Eles ofereceram proteção em troca de sangue. E sem outra escolha a não ser morte certa, eles decidem aceitar. Esses 200 anos se passam e nós temos 9 setores, todos controlados por vampiros, com suas regras, e humanos ali são meros lanchinhos, só estão vivendo ali porque de fato o vampiro precisa comer. Porém, existe um lugar diferente, e esse é o setor 10, um setor onde não tem vampiros, são humanos e bruxas que comandam. E ali é um lugar que eles lutaram muito para construir, porém agora eles começaram a chamar a atenção deles. A verdade é que ali possui várias pessoas poderosas, porém uma especial brilha os olhos dos vampiros. Essa pessoa é a Alana, ela é uma bruxa da natureza, ela faz as coisas crescerem mais rápido, ela alimenta o solo. E ali é um mundo onde as coisas não crescem tão facilmente, então ter essa bruxa é um grande benefício. Todos os vampiros querem ela, alguns vão ser mais afoitos nessa luta do que outros. Um especial, que vai ser o setor 8, que vai ser o grande vilão. Vai ter outros setores que ali vão dar uma ajudada, mas o grande vilão desse livro é o setor 8. Mas assim, a luta vai ser injusta, por mais que existam muitas bruxas poderosas ali, os vampiros também são, eles não têm jeito, e a história começa aqui nesse drama. Embora a Alana seja o centro de tudo, ela não é a protagonista desse livro. Ainda não é a protagonista. Mas aqui vamos conhecer Dani. Dani, ela é a prima da Alana. Embora ela venha de uma família de bruxas, Dani não tem poder nenhum. E ela é uma das responsáveis pela segurança. Ela é uma das líderes. A liderança é dividida em duas, mas a outra parte a gente vai ver só no segundo livro, tá? Então foca na Dani. E a Dani, ela tem o objetivo de proteger a prima e proteger o seu lar. E ela tem a pequena tendência de fazer loucuras. Então ela ouve uma história, ela conhece uma história de um vampiro extremamente poderoso, que até os vampiros temem, e que de alguma forma ele sumiu, ela vai atrás. Não vou entrar muito em como ela consegue, mas ela acha esse vampiro, ela acorda ele, e ela faz ele fazer um juramento de sangue, que é praticamente o vampiro vai ter que obedecer tudo o que ela falar. Só que esse vampiro, ele passou a vida presa em juramentos de sangue e ele não gosta muito disso. Mas uma coisa que a Dani não sabe é que o Eamon, esse vampiro, ele consegue se livrar desses juramentos. E ele vai fazer isso. Ele só precisa de força. E enquanto ele não tem isso, ele vai seguir ela. O que, em parte, não é tão ruim, porque eles têm um inimigo em comum. Afinal, o Setor 8 foi o responsável por prender o Eamon. Então é aquela coisa tipo assim, não gosto de o que você está fazendo, porém eu vou aproveitar. E quando eu me libertar, você, mocinha, vai ser a primeira a morrer. Só que aos poucos eles vão se conhecendo, aí é o famoso tipo, talvez você seja a última a morrer. Talvez eu deixe você viva. Talvez eu destrua o mundo pra proteger você. Aquele livro, assim, aquele protagonista mais fechado que a gente ama.
Esse casal, esse livro, eu guardo no meu coração. Eles são uma gracinha. Eles não são fofos, eles não são românticos, mas ao mesmo tempo eles são tão complexos, tão adoráveis, gostosos de conhecer. E tem a cena do espelho também. Gente, a cena do espelho. Mas a grande questão desse livro é que ele é menor. Ele é um livro mais introdutório. Ele vai falar, olá, esses são os setores, esse é o nosso mundo, esses são os personagens. Então, esse é um livro um pouco mais raso, mas isso não é um defeito, gente, não. O primeiro livro de uma série vai ser introdutório. A grande questão aqui é que ficou muito fluido, não ficou tipo, olá, esse é o livro Introdução ao Meu Mundo. Não, é uma história que ela tá correndo, ao mesmo tempo ela tá te informando, ela tá ensinando, mas ainda assim é um livro introdutório mesmo que não seja cheio de explicações. E um ponto muito legal é que eu acho que todas as peças importantes aqui aparecem nesse primeiro livro, com exceção do Eric, embora ele seja citado. E tem o Gustavo. O Gustavo, ele aparece, tipo, passa a descrição dele, mas não passa o nome. É tipo, parece que é ninguém importante. Aí, de repente, você fala, ah, ele apareceu no livro 1. É bem interessante, é uma história que te introduz ao mundo e faz você ficar contando os dias para o próximo lançamento, porque foi o que eu fiz. O que nos leva ao segundo livro, que é Corte do Desejo. Eu escrevi de desejo, mas não tem, eu acho que é Corte do Desejo. A pessoa não sabe escrever o nome do livro, mesmo tendo lendo várias vezes. E aqui vocês vão conhecer a segunda pessoa responsável pela segurança, que é o Yuri. Enquanto a Dani faz planos malucos, ele vai mais pé no chão, então eles formam uma dupla dinâmica maravilhosa. E aqui um ponto muito importante, ele odeia vampiros. Uma vampira em especial, chamada Melissa, que matou toda a sua equipe de mercenários, praticamente. E aqui existem esses humanos mercenários que fazem trabalho por dinheiro. Yuri era um deles e depois foi pro setor 10 e vivia sua vida tranquila. Ponto importante aqui. A Melissa é a mão esquerda, esse é um ponto muito importante, que eles falam várias vezes, do príncipe do setor 6. E ele é um grande babaca, e o que ninguém sabe é que ela também está presa num juramento de sangue. Então ela não pode trair ele, de certa forma. Ela consegue, mas ela não pode. E também uma coisa muito importante é que ela esconde muito os seus poderes. Ela é extremamente poderosa, mesmo ela não sendo tão velha. Mas ela esconde isso, mas ao longo do livro ela vai confiando no Yuri e vai mostrando isso. E ela quer principalmente se livrar desse juramento. E ela tem um plano muito fácil. Ela vai entregar a cabeça de 2 príncipes, como eu não vou dizer rei, porque ele não é rei, mas ele é o grande líder de todos, e em troca ela vai pedir a liberdade dela. Só que para isso ela vai precisar da ajuda do setor 10, porque ela precisa de alguém que tenha contatos, e ela precisa ir pro setor 5, que parece estar fazendo algo errado. No primeiro momento, ela leva um tropeção, porque tipo, falam, tá, eu já sei desse problema aqui, tá? Eles atacaram a gente no último livro, deu muito ruim, que eu não vou contar pra vocês porque é spoiler. Mas, ao mesmo tempo, eles ajudam porque eles querem ter provas também, querem ajudar essa... Me fugiu a palavra. Me fugiu. Eles querem ajudar essa vampira porque eles também têm interesse em uma corte cair fora. E também eles estão com sangue nos olhos pelo que aconteceu, tá? Tem esse ponto muito importante. Então, os dois vão juntos por um setor cheio de vampiros, onde eles vão investigar coisas que não devem. É muito interessante, porque por mais que eles não se confiam, eles não confiam muito mais no resto. Então, é uma proximidade bem forçada, bem engraçada, bem gostosa, como ele vai mudando. E chega naquele ponto que é tipo, não. Se você precisa de sangue, você vai tomar o meu. E eu já tava, tipo, batendo palminha, animada, adorei. Essa é uma história que já avança aqui. Aqui a gente tem uma introdução um pouquinho maior do setor dos necromantes, um setor que eu tava, tipo, curiosa desde o primeiro livro. Porque, tipo, vampiros necromantes. Super interessante, né? E aqui um ponto mais legal é que esse livro se aprofunda muito mais na cabeça dos vampiros, como eles pensam, como eles agem. Porque a Melissa, ela manja muito de como funciona, de como ela deve fazer, como não deve. E assim, aqui, querendo ou não, tem bastante explicação, porque ela tá explicando pro Yuri, mas não é de uma forma, tipo... E agora eu vou ocasionalmente explicar tudo para o personagem. Mas na verdade estou explicando para o leitor. Não, faz sentido porque o Yuri, ele quer entender e ele não entende nada, então é normal que ela explique. E sim, é uma ferramenta para o leitor entender, mas não parece uma ferramenta, essa é a questão. Um ponto importante também aqui é que conhecemos as cortes, porque todo o livro chama uma corte e a gente descobre que todo setor tem um nome de corte. Na casa do setor 8 é a corte de sangue, que tem toda uma misticidade que vocês vão descobrir no livro 2, depois se aprofundar no livro 4 e depois ter todas as revelações no livro 5. E temos a corte do desejo, que é o setor 5. Então é bem mais interessante que aí a gente vai desvendando os nomes dos livros. Esse livro, ele é bom. Na verdade, todos os livros são.
O final me surpreendeu, eu não esperava que isso ia acontecer, assim. Deu margem pra muita coisa poder acontecer. Só que, olhando em retrospecto de todos os casais, eu acho que esse é o meu menos favorito. Não significa que é ruim. Temos 5 casais e eu acho que esse acabou ficando em quinto. Porque olhando assim, eu acho que tem casais assim que tiram meu fôlego. Eles são muito bons, são muito interessantes de acompanhar. Eles vão continuar em todos os livros, porém, os outros, assim, eles me envolveram mais. Lembrando, não é ruim, é só questão de gosto. E se continuar falando de todos os livros, gente, já se inscreveu aqui no canal? Vocês sabem que eu sempre indico livros maravilhosos, principalmente fantasia nacional. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de outro que você goste, compartilhe para todos os seus amigos. E se você se interessou por acompanhar essa série, saiba que todos os links vão estar aqui na descrição dos livros do e-book, dos livros físicos, do box em e-book, vai estar tudo aqui. Se você for comprar, por favor, use meu link que vai ajudar bastante. Agora, sem enrolações, vamos para o terceiro livro, que era o que eu menos esperava coisa. É Corte da Sombra. Alex é ex da Dani lá no primeiro livro e ele sempre quis se manter distante do problema por conta do passado que vai ser desenvolvido aqui, devido ao fato dele ter perdido um amigo chamado Gustavo, que anos atrás Elo encontrou a casa dele totalmente encharcada de sangue, sem nenhum rastro, e ele pensou no pior. Mas se você está prestando atenção no vídeo, você percebeu que eu já falei esse nome, né? Então, ele tá vivo. E qual foi a surpresa de Alex quando se deparou com seu melhor amigo, adulto, bem vivo? Elo ficou feliz? Ficou toda a vida. O Gustavo esconde um segredo. Ele explica que é como se tivesse um monstro sob sua pele. E não é spoiler, isso está no primeiro capítulo narrado por ele. E ele está perdendo o controle dessa criatura. Ele precisa encontrar algo nas ruínas do setor 4, porque assim, existe um setor que não existe mais. E ele não está encontrando, ao mesmo tempo que ele tem que impedir Alex, que está tentando pesquisar, tentando encontrar respostas ali naquelas ruínas. Querendo ou não, ambos vão se unir para encontrar a resolução para o problema e segredos. Ao mesmo tempo que eles se deparam com outra bruxa extremamente poderosa que está no setor 10 e que, se qualquer vampiro descobrir, vai dar mais guerra, porque da mesma forma que o poder da Lana é super importante, a daquela bruxa também é. Então, a gente tem um ponto ali bem interessante. E eu tenho que falar, assim, que eu comecei o livro não querendo ler. Sabe aquele sentimento de eu preciso ler porque é uma série e tudo se liga? Que, gente, 2 humanos. Eu pensei, qual é a graça? Vampiros têm aquelas mordidas que causam aquele prazer. Ah, e sim, tá? A história tem muita pegação. Quer dizer, deve ter umas 2, 3 pegação por livro. Mas assim, a partir do momento que o cara falou, tem um monstro na minha pele, estou perdendo o controle, eu já fiquei tipo, ok. Não é tão humano assim, estou interessada. Eu acho que por não esperar nada, esse livro foi o meu favorito. É claro que eu guardo Corte do Sangue no meu coração. Eu amo a história, mas não dá pra negar, porque esse livro é o que começa a crescer. É o livro que começa a ter mais revelações, que eu tava tipo, meu Deus. É aquela coisa, não esperava nada, entregou tudo. Esse é um casal de segunda chance, afinal, eles eram melhores amigos, mas eram amigos, assim, sabe que começa a dar uma corzinha? O importante dizer é que o que Gustavo fez não foi algo imperdoável. Dá pra entender o que motivou ele a agir como agiu. É burro. Sim, é burro. Tanto que ele assume, mas ele era um adolescente, ele tava com medo, e naquele momento fez sentido. E isso faz com que o perdão seja mais fácil, mais crível, principalmente. Porque tem aquelas personagens que fazem muita merda e que, sabe, não tem como retornar. Ali não, ali foi alguém desesperado, que tomou uma medida desesperada errada e entende isso e pediu desculpa. Eu acho que, como eu falei, essa história, ela cresce muito, mas ao mesmo tempo ela volta muito ao passado. A gente conhece bastante do setor 4, a gente conhece bastante do porquê Eamon foi lá. É uma história, assim, incrível. Tornou a minha favorita, porque ela cresceu muito e causou uma coisa. A expectativa pro próximo foi lá no teto. E o quarto livro é Corte das Névoas. Esse é o livro que mais se desprende do setor 10. No início eu achei um pouco estranho, porque é tudo muito ali, com os personagens do setor 10, no setor 10, e de repente a gente tá no setor 3, a Corte da Névoa, finalmente conhecendo um pouquinho mais dos necromantes. E essa é a corte mais diferente, ela tem 3 príncipes, quer dizer, ela tinha, porque logo no início o Eric, um dos príncipes, acabou matando os 2 outros. Porém, o último, ele tem a ajuda da Lara, uma mercenária que ela aparece lá no
primeiro livro, mas no primeiro momento ela não tinha nenhum foco, era só uma informante da Dani. E aqui descobriu o quê? Que Lara pertencia ao setor 3 e ela teve que fugir por conta do poder raro da Valissa, sua irmã. Lembra aquela bruxa que eu falei lá no livro 3, super poderosa? Então, Lara escondeu ela no setor 10 e de repente eles falaram, putz, se alguém descobrir a gente tá ferrado. Basicamente isso. Vou citar aqui, Lara tem um segredo assim que me surpreendeu muito, que abriu margem para continuações do futuro. Só que eu vou ficar caladinha, tá? Não vou falar nada. E o importante dizer é que o setor 3, ele tá passando por alguns problemas, porque afinal 2 príncipes foram mortos, muita gente não aceita isso, ninguém quer o Eric ali, porque ele é meio esquisito, meio necromante. Nem todos os vampiros do necromante são necromantes, só um grupinho seleto. O resto pega da fama deles. Qual é a ideia do Eric? O pai da Lara foi um personagem muito importante no passado dessa corte. E ele pensa, se eu trazer a filha, talvez ajude. E ele acaba fazendo isso depois de muito drama, muita conversa com a Alana. Lembrando que ela é uma personagem importante. Por mais que eu não tô citando ela, ela tá aqui, ó, correndo na história, porque o último livro é dela. Só que esse problema de confiança, de interação com o vampiro acaba caindo por terra, porque Eric descobre que a segurança dele é uma porcaria. E ele é um dos que precisa ter segurança, porque ele faz fronteira com as terras de ninguém, terra sem lei. Eu nunca lembro o nome da terra e eu li faz esses dias, socorro. Mas é onde não tem controle dos vampiros. E existem animais modificados, animais mortíferos. E uma coisa que eu queria só, eu acho que, abrindo um parênteses aqui, era uma descrição um pouquinho maior desses monstros, de forma que dá pra ver, tipo, as outras criaturas juntando pra formar essa. Mas tudo bem, é só um detalhe, fecha parênteses. O que mais importante acontece é, ele vai ter que aprender a defender esse lugar, ele vai ter que aprender a confiar nos humanos. Isso é uma coisa muito legal, porque eu passei 3 livros com humanos cuidando de tudo e de repente eu tava aqui, humanos não servem pra nada, eu fiquei bizarro. Principalmente, esse é o livro onde um vilão maior que o vilão atual surge. Nesse momento, desde o primeiro livro, a gente já tem uma ideia de quem é o vilão. Eu não falei pra não estragar a surpresa. Já sabia que talvez ele ia perder o papel de vilão, mas eu não esperava que seria assim. E principalmente eu não esperava que o vilão tivesse medo do que apareceu. Então eu fiquei tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aqui tem um casal muito interessante, o envolvimento é diferente dos outros. O que é importante é, em todos esses livros, todos são super diferentes entre si. Eu acho que a única coisa que entra em comum é a aproximação forçada, mas assim, é um detalhe, mero detalhe, porque cada um tem toda a sua forma diferente de interagir. E aqui a gente conhece mais sobre a Corte do Sangue. Não a Corte do Sangue do Setor 8, tá? Isso é muito importante falar. A Corte do Sangue, antes da magia, a Corte do Sangue que nomeia a série. A gente conhece um pouquinho mais sobre o líder dessa corte, o que provavelmente ele quer fazer nos dias de hoje. Isso foi explodidor de cabeça. Isso vai levar muito em conta para o próximo livro, o 5º e último. E entramos agora na Corte da Noite, o livro final. A gente vai conhecer o setor 1, o setor mais poderoso, mais rico de todos, comandado pelo Rafael. E aqui temos um ponto importante, que vai ser um spoiler do livro 1, mas eu não consigo contar essa história sem não dar esse spoiler, porque o Rafael se casa com a Alana. Essa é a forma dela de proteger o setor dela, porque se ela tá com o vampiro mais poderoso, nenhum vampiro vai ter coragem de atacar o 10. É a teoria, né? E esse é um livro sobre recomeços, reconquistar a confiança, e principalmente ele tem uma pegada inspirada no conto da Perséfone, porque ela passa 6 meses no setor 1 e 6 no setor 10, que se passou 2 meses depois do livro 4. E as coisas mudaram. A Alana, ela começou a confiar no Rafael, porém, depois do que ela descobriu, as coisas quebraram. Não vou contar o que ela descobriu, quase contei, mas não vou contar, senão vai estragar a história. E a Alana, ela começa a mover as pecinhas dela pra ir contra o Rafael. Ela acha que ele está tramando algo contra a humanidade, mas a verdade é um pouco pior. O Rafael sim tá reunindo poder, ele quer virar o rei daquele lugar, ele quer que as cortes se curvam a ele, mas não apenas para poder. Algo tá se aproximando, ele sentiu essa força, esse vilão lá do livro 4, ele já conhecia, e ele tá com medo, e ele precisa de poder. E essa coisa de ele não contar o que tá acontecendo pra Lana quase ferra tudo. Ele faz um baile, a Lana trama algo, e se ela conseguisse, daria tudo errado. Porém, algo acontece, ela se redime, e aí eles finalmente começam a trabalhar juntos, e esse é o momento assim que a gente vê como o setor 10 é poderoso. Que é tipo assim, nossa, a gente precisa de uma coisa. Ah tá, eu conheço alguém do setor 10 que faz isso.
Ai, e se a gente descobrir alguma coisa? Eu conheço alguém do setor 10 que faz isso também. E aí ela vai utilizando todos esses personagens que a gente conheceu ao longo da história. E aqui Thaís mostra o seu poder de redimir, porque você já deve ter notado pela forma que eu falei, mas o Rafael é o grande vilão da história. Até o quarto livro, no caso. Eu não gostava dele, tá? Quer dizer, sabe? Tudo aconteceu por culpa dele. E a Thaís, ela conseguiu redimir ele de uma forma que é incrível. Ela não passa pano para tudo de ruim que ele fez. Ele aceita, ele fala, cara, querida, eu sou vampiro, eu sou cruel, é o que sou eu. Ao mesmo tempo eu percebi que tudo que ele fez, de uma forma torta e distorcida, ele queria proteger os humanos. Pelo menos os humanos dele. E isso, de repente, tava tipo, mas tá tudo bem, né? Tudo bem ele matar alguém. É pro bem maior. Parabéns, tá? Muito, assim... Thaís sabe redimir um vilão. Então, juntos, eles vão deter essa criatura, que eu não vou falar o que é. Rafael também se recusa a dizer o que é. Ao mesmo tempo, descobrimos um pouquinho mais sobre a Corte do Sangue. Na verdade, sobre a verdadeira intenção dela ao existir. E o importante é que os dois, eles estão aqui naquela coisa de não confio em você, preciso confiar, ao mesmo tempo desejo você, mas não devo. E tem um momento maravilhoso que a Lana olha pra prima e pra Lara do quarto livro, ela fala, por que o vampiro megalomaníaco sobrou pra mim? Porque eu não posso ter um vampiro que só quer me proteger. Eu acho isso muito interessante. Aqui, esse é um livro onde tudo se amarra, é o maior livro da série. É um livro, assim... incrível, maravilhoso. Eu não gostei do confronto final. Eu me aprofundei mais na resenha. Eu achei ele um pouco fraco. Mas ao mesmo tempo, cara, esses livros no caso, né? Não é só ele. São tantas coisas, tantas reviravoltas, tantas emoções, que esse embate final ele acaba ficando um ponto pequeno. Porque é tanta coisa boa que a única coisa ruim que eu achei, ela acaba se misturando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, em geral, qualidade narrativa. Essa é uma história, todos os livros se passam em terceira pessoa. Os capítulos, em sua maioria, são bem longos. São mais de 20 minutos. O último, Corte da Noite, é um pouquinho menor, mas os outros 4 são todos mais de 20 minutos. Ao mesmo tempo, não fica um conteúdo cansativo, porque tem várias quebras ao longo do livro. Então, não é um grande bloco de 20 minutos. São vários blocos presos num capítulo grande. E outra coisa também é que a narrativa é super deliciosa. A Thaís, ela escreve muito bem. Ela escreve de uma forma que, por mais que você olhe o início do capítulo e fala, ai meu Deus, 24 minutos, ao mesmo tempo eu quero muito ler isso. Então você enfrenta, não passa, você não sente os 20 minutos passando, tá? Tem livro, aquele livro, sabe, que você pena e continua lendo. Esse não, esse você vai. A hora que você viu, esses 20 minutos já passaram e você tá no próximo capítulo também de 20 minutos e você fala, vou enfrentar, e de repente é 4 da manhã e você ainda tá lendo. Inspirado em fatos reais. Aqui é um livro onde todos narram, tá bom? É claro que o protagonista do seu livro vai ter o grande foco, porém, alguns personagens vão acabar aparecendo porque eles estão construindo a sua própria história. Tem esses pequenos pontos de vista dos outros personagens que servem para ir construindo a história deles. Eu achei essa forma maravilhosa. Como leitora, eu achei muito divertido, muito incrível. Como escritora, eu anotei para fazer igual, porque é assim, gente... Não vou copiar, mas é uma forma bem interessante. Ela faz a mesma coisa em Filhos do Acordo. Já falei no meio do vídeo, mas reitero. Aqui é um livro onde todos os livros têm pegação. Pelo menos 2 ou 3 cenas. Não é um livro que eu considero erótico. Porque pra mim, um livro erótico ele tem que ter mais o centro nisso. Eu vou pegar um exemplo de Distopia com Vampiros, eu acho. Aliança de Sangue é um livro... São livros muito bons. Porém, eles têm um foco muito maior na pegação. Acontece várias vezes, logo no início, então são todos instant love. Aqui, não. Aqui, todos os casais, eles vão passar por um momento de confiança, de se aproximar. E, querendo ou não, tem poucas cenas, mas quando elas acontecem, elas são muito mais especiais, porque eles estão próximos e eles estão juntos, e você fala, ai meu Deus, meu casal. E que eu senti falta só de uma coisinha, uma coisa boba, uma coisa que não faz falta, mas ao mesmo tempo é aquele momento de escritora que quer conhecer mais, que é o fato das outras cortes. Existem alguns setores que são citados, que eles não recebem tanta... Me fugiu a palavra, gente. Me fugiu a palavra... Tanto foco. A palavra é muito difícil. Ao mesmo tempo que, então, não tinham por que a Thaís criar um nome de uma corte. Ao mesmo tempo que
queria saber, pois sou curiosa. Mas eu tô me dispersando, vamos voltar aqui aos 5 livros, mais de 2.000 páginas, de acordo com o box da Amazon. É uma história super envolvente. A maioria dos livros eu li em um dia, porque eu simplesmente não conseguia parar. É super envolvente, super interessante. E sim, tem o fato do ápice ser um pouco fraco. Tem. Mas, sabe, gente, eu passei tanta coisa com essa história. Foram tantos momentos de emoção, de magia, de pegação, que esse ponto ficou tipo, tá, eu não gostei da hora, mas juntando tudo ele fica um pouco irrelevante. Se você gosta de vampiros, essa história é pra você. Aqui os vampiros não são totalmente bonzinhos. Só tem uma boa... Não, quer dizer, eu ia falar que tem uma vampira boazinha, mas ela fez um estrago no setor 8, né? Então, a gente não tem vampiros totalmente bons. É claro que tem alguns com uma certa bondade, outros que já esqueceram o que é ser bom. Mas a história vai progredindo nisso, você vai conhecer muitos vampiros, muitos lugares diferentes. É um mundo totalmente novo, diferente, e que assim, você não consegue parar de descobrir ele. É incrível. E se você gosta de vampiro, novamente digo, dê uma chance a essa série. É maravilhosa. Se você já leu, deixa aqui o que você achou. Se você conhece outros livros de vampiros também, e me indique aqui que eu vou adorar saber. Quem sabe eu já não tenha lido, quem sabe eu não tô esperando o 6º livro que nunca saiu. Alô, Aliança de Sangue, eu tô esperando o último livro, socorro. Se você tiver qualquer dica de livro, se você quiser compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal pra ter mais indicações maravilhosas como essa. Se você quer estar por dentro sobre o que eu tô lendo, sobre o que eu tô escrevendo, eu fiz diário de leitura de praticamente todos esses livros. Então me siga no Instagram que vai estar aparecendo aqui. E lembrando, gente, eu esqueci de falar, mas eu sou uma autora publicada. Já tenho 3 livros que foram aparecendo ao longo do vídeo. Se você se interessou por qualquer um deles, o link vai estar aqui na descrição, assim como os livros que eu citei aqui. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!